Pela falta de conhecimento, alguns conceitos não ficam muito claros em nossa vida. Baseados em ensinamentos errados, acabamos vivendo de forma equivocada alguns fundamentos que são muito importantes para nós. Com isso, não desenvolvemos nessas áreas e deixamos de viver de forma plena o propósito para nós. Um dos fundamentos essenciais para a nossa vida, principalmente como cristãos, refere-se à santidade. Um conhecimento que precisamos ter de maneira muito segura para seguir o que a Bíblia diz a nosso respeito, quando fala que Deus diz que devemos ser santos, como Ele é santo. Então esse conceito de santidade é muito importante que possamos viver da maneira mais clara possível. Quando pensamos em santidade, a primeira palavra que vem em nossa mente é separação. Ser santo é ser separado para a obra de Deus, para cumprir o seu propósito, para realizar o seu chamado em nossa vida. O que acontece é que muitas vezes essa ideia de separação nos remete a figuras praticamente angelicais que vivem fora desse mundo. Esta ideia nos remete a figuras angelicais que vivem praticamente fora do mundo. Quando a busca por esse padrão de santidade nos leva não apenas à separação, mas ao isolamento, passamos a experimentar a forma mais nociva de viver o cristianismo, quando focamos todos os nossos esforços para conseguir um sucesso pessoal sem viver uma relação interpessoal com outras pessoas. É um grande equívoco pensar que a santidade deve ser manifestada no sentido do homem para Deus. Isso nos leva a uma questão: porque somos santos, nós vemos Deus, ou porque vimos Deus, nós somos santos? O escritor aos Hebreus disse que sem uma vida de santidade e de paz com todas as pessoas, ninguém no mundo poderá ver Deus. Temos que lembrar o propósito da criação do homem, que foi para expressar, para revelar o seu Criador, para mostrar ao mundo quem era esse Deus. E eu lembro de Jesus, que veio ao mundo também cumprir o mesmo propósito, para revelar ao mundo quem era o seu Pai, quem era o Criador, quem era o Deus de todo o universo. E nós entendemos que Jesus, quando veio, ele já era santo o bastante para viver nesse mundo, manter a paz com todas as pessoas, inclusive com seus opositores. E dessa maneira, a sua santidade revelaria quem era Deus para o mundo. A santidade de Jesus, que traduziu a sua separação para cumprir o propósito de Deus, não o conduziu ao isolamento das pessoas. E nem foi essa santidade que o qualificou para que ele pudesse ver Deus. A santidade de Jesus não era para apresentá-lo a Deus, mas sim para que ele pudesse apresentar Deus ao mundo. Sozinhos, não temos condições de nos tornarmos santos o suficiente para vermos Deus. A nossa relação com Deus é pela graça e não por méritos próprios. Não depende das nossas obras. Santidade não é isolamento, é relacionamento. Santo não é aquele que se isola tentando se preservar para não se contaminar dos impuros. Santo é aquele que consegue conviver e dessa maneira mostrar a sua santidade, que é produto do seu encontro com Deus. E dessa forma apresentar a esse Deus às pessoas. Nós podemos ver que Jesus fez isso durante toda a sua vida. Porque ele era santo, ele podia conviver com qualquer tipo de pessoa e não se contaminava com elas, mas trazia uma palavra de salvação, de graça, que poderia redimi-la de toda a sua vida, por pior que pudesse parecer, por mais erros que elas pudessem ter cometidos. Em curtas palavras, santo não é aquele que se isola do pecador, mas é aquele que, pela graça de Deus, consegue viver bem com Ele e apresentar a Ele o Deus que purifica de todo o pecado. Seja santo, se relacione. Esta é a palavra de atitude que eu tenho para você hoje.